irmãos. Mais uma vez queremos agradecer a presença de todos que estão aqui nessa noite para louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória é dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E acabamos de cantar esses louvores maravilhosos, como eu sempre digo, é uma das melhores partes do culto, essa parte de cantar louvores a Deus, exaltar o nome do Senhor e também ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? É importante para as nossas vidas, a edificação das nossas vidas. Nós estamos falando acerca das doutrinas bíblicas, já tivemos alguns estudos, vamos continuar por mais alguns domingos, para que possamos estar preparados para aquele dia onde vamos passar pelo nosso concílio aqui, e como eu sempre digo, para a nossa edificação espiritual, né, irmãos? É muito importante isso, a nossa edificação espiritual, ter conhecimento da palavra de Deus, acerca da palavra do Senhor, que nós precisamos aprender para poder transmitir a palavra de Deus. Há um pastor que fala, se você não senta para ouvir a palavra, como você vai se levantar para ensinar, para pregar a palavra de Deus? Então é importante estarmos aqui ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor, amém? Hoje vamos falar sobre um assunto meio desagradável, né, que é sobre o pecado. O pecado que atingiu toda a humanidade ali, começando ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Todos conhecem aí a história. Deus preparou aquele jardim maravilhoso, um lugar onde eles podiam desfrutar ali de toda a alegria. O objetivo principal era que eles vivessem a vida eterna naquele lugar ali maravilhoso, com que produzia frutos maravilhosos, tinha de tudo de bom para a subsistência ali da humanidade. Esse era o objetivo de Deus. A única coisa que Deus exigia ali dos seres humanos ali era a obediência à sua palavra, é demonstrar essa obediência. Só que o homem desobedeceu a Deus ali e continua desobedecendo também nos dias de hoje, né, irmãos? É tão bom poder louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, aprender a palavra de Deus, mas às vezes procuramos coisas inúteis, coisas que não fazem bem para a nossa vida. Nós trocamos as bênçãos de Deus por coisas inúteis, coisas materiais, coisas que não produzem edificação. E foi isso que eles fizeram, trocaram a bênção de Deus por causa de um fruto, por causa de um conhecimento que eles queriam ter ali, que foi colocado na mente deles pelo inimigo. O inimigo tem colocado muitas coisas na mente dos servos de Deus também nos dias de hoje, porque o nosso inimigo, ele também conhece a palavra. Vocês lembraram de Jesus na tentação do deserto? Ele usava a palavra de Deus para tentar a Jesus. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos ter esse conhecimento da palavra, para quando o inimigo vier distorcer, colocar coisas que não está dentro da palavra, você rebater dentro da palavra de Deus, porque muitas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo nos dias de hoje. E só como introdução, mas entrando aqui dentro do nosso estudo nessa noite, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o verso 17. Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o verso 17. No princípio, o homem vivia em estado de inocência, não tinha conhecimento do bem, não tinha conhecimento do mal, né? Só do bem. Vivia num estado de inocência, tanto que eles ficavam nus e não se envergonhavam, porque eles não tinham conhecimento do mal e do pecado. Aqui, a partir do versículo 15, capítulo 2, a partir do verso 15, assim nos fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Podia comer de tudo, desfrutar de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. E essa árvore ficava bem no meio do jardim, estava a árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o segundo ponto aqui, mas cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Aqui já dentro do capítulo 3, onde nos fala sobre o relato da queda do homem, da humanidade. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ela tinha tanto conhecimento ali que ela até acrescentou um pouquinho, falou: nem toque nele. Deus não falou que não podia tocar no fruto da árvore que estava ali no meio, falou apenas para não comer, mas ela tinha tanto entendimento que ela falou: não posso nem tocar nesse fruto aqui. E aí o inimigo aproveitou que ele usa a palavra para enganar as pessoas, para entrar na mente das pessoas. E vamos ver o que o inimigo fala aqui no versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente tentando distorcer aqui a palavra de Deus, como tem distorcido nos dias de hoje. Nós sabemos discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, sabemos discernir o bem e o mal, mas a serpente vem, o inimigo vem e fala: não tem problema não. Você tomar uma cervejinha não tem problema, não pega nada. Você ter algum tipo de vício, isso aí é coisa normal. Você participar de uma baladinha é normal, não pega nada. E isso é o começo, irmãos, é o começo. Para Eva ali era uma coisa simples, pegar o fruto e comer. Não vai pegar nada, o inimigo falou que só vou ter conhecimento do bem e do mal, então está tranquilo. Irmãos, se Deus falou para não fazer, por que você vai fazer? Nós temos conhecimento, a Bíblia ensina tudo sobre o pecado. Tem vários tipos de pecados que a Bíblia fala que não devemos cometer. E muitas vezes nós cometemos conscientemente, porque o inimigo entra na nossa mente, acabamos pecando, desobedecendo a Deus. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aquilo não era algo feio, o inimigo não apresenta uma coisa feia para te derrubar, ele mostra como se fosse uma coisa boa, mas tudo isso, como eu aprendi com um pastor antigamente, é propaganda do inferno. Ele mostra um monte de coisa bonita para te atrair, mas é só propaganda do inferno. Quando você chega lá, você vai... É igual os políticos, faz um monte de promessas. Irmãos, qualquer um que ganhar se cumprir metade do que eles prometeram, o Brasil estava maravilha. Mas é apenas propaganda. Na verdade, não é aquela realidade que nós sabemos que não vai acontecer, que nós estamos bem experimentados em relação a isso. Então, aquilo que o inimigo oferece é apenas propaganda do inferno. É atraente, é agradável aos olhos. Como fala aqui no versículo 6. A árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Não era maçã, muitas pessoas falam que era maçã, né? Mas é o fruto proibido. Não sabemos que fruto que era, podia ser até uma manga, um fruto bem bonito lá, nós não sabemos o que era. Mas era agradável, parecia ser agradável ao paladar, atraente aos olhos. Além do mais, podia dar conhecimento. Falou: não, eu vou experimentar. Irmãos, se Deus está falando para você não experimentar, não experimente, porque o final é morte. A Bíblia fala que há muitas coisas, muitos caminhos que parecem corretos, mas no final é caminho de morte. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. E avançando mais um pouquinho aqui, no verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Os olhos deles se abriram, perceberam que eles estavam nus, perderam
aquela inocência, eles desobedeceram a Deus. E sabe o que aconteceu? Está lá no Romanos 3:23. Quem sabe de cor aí, para evangelizar as pessoas? Não, esse é 6:23. Vamos chegar lá ainda, Romanos 3:23. Abra sua Bíblia aí e leia Romanos 3:23. Isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No momento que Adão e Eva desobedeceu e pecaram ali no jardim do Éden, toda a humanidade foi contaminada pelo vírus do pecado. Todos. Não há um justo sequer, não há ninguém que mereça ser salvo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos por natureza pecadores e inclinados à prática do mal. Abra em Romanos 5, a partir do versículo 12. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém, irmãos? Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi contaminada por esse vírus terrível. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, veio a salvação para todo aquele que crê. Amém? E essa salvação vamos falar na próxima lição, na próxima aula, mas é importante sabermos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anulou tudo aquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden, todo o pecado, toda a condenação, porque Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu a Satanás e nos deu plena liberdade para estar novamente em comunhão com o nosso Deus. Amém? E continuando aqui, irmãos, todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Quando nós pecamos contra o nosso Deus. Nós pecamos contra a vontade de Deus, porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Nós pecamos contra a lei de Deus, porque quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a lei que também é a palavra do Senhor. Salmo 51, verso 4, onde vai confirmar quando nós pecamos contra o nosso Deus. Salmo 51, o verso 4 assim nos diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Quando pecamos, nós pecamos contra Deus, e a sentença de Deus é justa contra nós, porque nós desobedecemos ali a sua vontade, como nos fala aqui no final do versículo, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. O nosso Deus, Ele tem razão quando Ele nos condena, por causa do nosso pecado, porque nós não podemos nos justificar através das nossas boas obras, através das nossas ações. Romanos 8, versículo 7 e versículo 8, ainda dentro desse tópico.
Romanos 8, versos 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando você se deixa dominar pelos desejos pecaminosos, pela sua natureza humana, pelos desejos da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, nós estamos desagradando a Deus, nós estamos fugindo do propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. Amém? Mais um ponto, o quinto ponto. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. Quando nós pecamos, nós também estamos atingindo o nosso próximo. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não temos paciência, muita paciência com as pessoas. E às vezes acabamos pecando contra o nosso próximo também. Aqui em 1 Coríntios 8, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Quando nós pecamos contra nossos irmãos, nós estamos pecando contra Cristo também. Amém? Porque nós somos todos iguais perante Deus, nós somos todos irmãos diante de Deus. É Tiago 5, verso 16. Tiago 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém? Ou seja, quando você fizer alguma coisa contra alguém, que você sentir que alguém ficou chateado, ficou magoado contra você, o que você deve fazer? Mesmo que você tiver razão, você tem que ir lá e tentar se acertar com a pessoa, conversar com a pessoa. Se você tiver errado, falar, me perdoe, meu irmão, eu não quis te ofender, não quis agir dessa maneira, porque essa é a nossa atitude que deve ser feita diante de Deus. Vou ler novamente o versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Amém? Sexto ponto aqui. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. A única maneira do ser humano, da pessoa se justificar com Deus, de ser salvo, é aceitando Jesus como seu Salvador. Então, quando você não aceita Jesus como seu Salvador, você está pecando contra Deus, contra Jesus. Então, aí já não há mais esperança para a sua vida. O que resta é a condenação eterna. João 3,36, o Evangelho segundo João 3,36. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém, irmãos? Quem crê em Jesus, no Filho de Deus, tem a vida eterna. Infelizmente, eu vejo algumas pessoas, alguns servos de Deus que estão na igreja e você pergunta para eles, você tem certeza da sua salvação? E as pessoas não têm certeza da salvação. Como você vai pregar salvação para uma pessoa que está lá no mundo, um pecador, se nem você tem certeza que você está salvo? É meio complicado, irmãos. Nós temos que ter essa certeza porque a palavra de Deus nos garante, nos dá essa certeza da salvação. Não é que você é orgulhoso, que você merece ser salvo, mas é que você tem a garantia da palavra de Deus. Porque nós não somos salvos, não porque nós somos bonzinhos para nossas boas obras, mas é porque nós temos a garantia que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E o versículo 3,36 fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você já está reinando com Cristo aqui na terra. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando Adão e Eva desobedeceram e pecaram no jardim do Éden, ele trouxe a ira de Deus para a cabeça dele, pela cabeça de toda a humanidade. E aquele que não aceita Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Vou dar até um exemplo aqui. Antigamente, quando as pessoas
pecavam, chegava lá diante do sumo sacerdote, ele pegava um animal, impunha a mão em cima da cabeça daquele animal e transferia o pecado daquela pessoa para aquele animal. Estava apenas simbolizando aquilo que ia ser feito através de Jesus Cristo. Então o pecado era transferido para aquele animal era morto, era derramado o sangue daquele animal e o pecado daquela pessoa era apagado, era perdoado simbolicamente naquele tempo. E foi isso que aconteceu com Jesus. O nosso pecado foi transferido para Jesus, o pecado de toda a humanidade. E aí, quando ele foi morto, derramou o seu sangue na cruz, o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso que fala aqui: quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Esse é o entendimento que temos a respeito da palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, já lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5. Do versículo 10 até o verso 12. 1 João 5, verso 10 ao 12. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a certeza da salvação, irmão. Você pode chegar e falar: eu tenho certeza da salvação, sim, porque eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me purificar de todos os meus pecados. Amém? O sétimo ponto: como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Quando o homem pecou, desobedeceu, irmãos, toda a criação de Deus foi contaminada também. O jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, que produzia aqueles frutos maravilhosos, que brotava água debaixo da terra para regar a terra, nem chuva precisava, não tinha necessidade, porque aquelas árvores frutíferas produziam fruto ali no tempo certo para o alimento ali de Adão e Eva no jardim do Éden. Mas por causa do pecado, a terra também sofreu as consequências. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, 17 a 19. Gênesis 3, 17 a 19. O que aconteceu, como a terra foi afetada por causa do pecado. Verso 17 se nos diz: e o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Não era necessário trabalhar. Então, se você está trabalhando, está suando ali o seu rosto, está se esforçando, coloca a culpa lá em Adão e Eva, irmãos. Não precisava trabalhar, mas graças a Jesus que Ele vai restaurar todas essas coisas. É só esperar o momento certo ali, e tudo isso será restaurado ali no novo jardim do Éden que Deus tem preparado para todos nós. Amém? E ainda as consequências do pecado. Agora o texto que a irmã Lília falou. É Romanos 6, 23. As consequências ali do pecado de Adão e Eva. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte e morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que Ele nos dá de graça,
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E vamos ver lá em Romanos 8, mais um pouquinho, como a terra foi afetada. Romanos 8, 19 a 22. Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso mostra que a terra também será restaurada, porque Jesus falou: eis que crio novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Algumas religiões, algumas seitas que acreditam que essa terra aqui será transformada e nós vamos habitar nessa terra. Só que a palavra nos fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, porque Deus, ele pode transformar todas as coisas. Assim, através da sua palavra, ele criou a terra, com a sua palavra, ele pode criar e transformar todas as coisas, uma nova terra, onde habita a justiça para todos nós. Amém? E o último ponto aqui para encerrarmos: separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Você pode nascer, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser um anjo de pessoa, viver a sua vida inteira fazendo a bondade, ajudando o próximo, e no final você vai ser condenado, porque só Jesus pode trazer salvação, só Jesus pode nos libertar do pecado, porque a salvação não é pelas obras. Amém? Aqui no Romanos 3, verso 20, Romanos 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você pode obedecer ali os 10 mandamentos, obedecer ali o Pentateuco, a lei de Moisés, não vai adiantar nada, porque a palavra está falando. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Para isso que veio a lei, para mostrar que você é pecador e que você não tem condição de cumprir a lei. E o último ponto aqui, o último texto, Efésios 2, 8, 9. É o texto que você deve decorar para poder evangelizar também, ensinar para as pessoas, aqueles que acham que são bonzinhos, que merecem ser salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para praticar as boas obras. Amém? Então, no próximo estudo vamos falar a respeito da salvação, a salvação de uma maneira completa, sobre a regeneração, justificação, glorificação, santificação. Vamos falar de uma maneira, vai ser um pouco geral, mas que vai dar para entender a obra completa da salvação de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, vamos encerrar o culto dessa noite. Convido o irmão Rafa que vem à frente também para cantarmos um louvor como pós-lúdio. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez nós damos glórias, damos graças a Ti, ó Pai, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, ó Pai. Queremos agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz,
para nos trazer salvação, ó Pai. E agora nós somos libertos do pecado, nós temos plena liberdade para estar diante da Tua presença, Te louvando e Te adorando, ó Pai. Continue conosco, continue nos abençoando aqui, a Tua igreja, ó Pai, nos capacitando, nos dando ousadia para testemunhar e pregar esse evangelho da salvação para aqueles que não conhecem, ó Pai. Abençoa o Teu povo, ó Pai, para que tenha uma semana de paz, uma semana tranquila diante da Tua presença, ó Pai. Tira todas as barreiras, todos os empecilhos, ó Pai, e que tudo quanto fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.